Bonitão. E, mais uma vez, 30 de agosto, 18h46, mais uma atividade, mais um encontro do curso de Extensão Cinema Negro do Brasil, em especial porque hoje nós encerramos o último encontro do módulo 2, e um módulo que foi focado na construção de histórias de uma maneira bem decolonial, ou seja, saindo, né, daquela praxe comumente utilizada na escrita de roteiro. E dessa vez quem ficou de fato na linha de frente do módulo 2 foi o nosso Clementino Júnior, que está aqui também como organizador também do curso de Extensão Cinema Negro no Brasil. Meu nome é Raquel, para quem está chegando no YouTube ou quem está acompanhando em algum outro lugar que vai ser compartilhado. Eu sou professora do NEP-DH, no grupo de Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou também como diretora, não sei, né, não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas é que eu tenho a portaria agora, então eu posso falar. Então, estou como diretora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Peço também que vocês sigam o canal do NEABI, na FRJ, que agora tem portaria, e peço também que vocês acompanhem as atividades do NEABI, que estamos fazendo o Temporadas Artinegrindias, que é uma ação que vai até dezembro, que faz uma crítica ao centenário da Semana de Arte Moderna, que esse ano completa 100 anos, e estamos divulgando, né, arte negra e indígena, uma vez que foi completamente apagada na semana de 22. E a intenção, obviamente, do curso de extensão, esse curso de extensão de cinema negro no Brasil, é de difundir a perspectiva histórica e também fazer uma construção de narrativas focadas no cinema negro. Tem parceria com a Profaex, com a Pró-Reitoria, né, de Extensão, que está respaldado no edital Profaex, um projeto que ganhou esse edital, e também tem a parceria da Associação Profissional do Audiovisual Negro, a PAN, e a PAN Rio, especialmente, e o Cine Cadê a Caneca? E o Cineclube Atlântico Negro, que também está junto com a gente, construindo, né, desde o início, com os bolsistas, com a bolsista e com os extensionistas, a proposta deste encontro. Então, fico aqui, mais uma vez, eu tenho que agradecer a presença de todo mundo, eu tenho que parabenizar todos que estão aqui, exatamente pelo fato de persistir, de estar atentos, de participar, de conversar, de dialogar, de socializar as angústias, que faz parte, né, de qualquer artista. Isso não é vergonha, eu acho bonito isso quando a gente externaliza, e hoje vai ser um momento também da gente vocalizar também alguma dessas nossas dificuldades. Eu vou vocalizar as minhas também. Algo que o Clementino também sempre fala que é importante a gente criar essas redes e tecer essas redes de afeto, que é constitutivo do cinema negro. E eu passo a palavra para ele para começar a desenhar, né, esse último encontro do módulo 2. Então, sejam todos bem-vindos e agradeço demais a participação de todos aqui. Clemes? Obrigado, boa noite a todos, todas e todos. Muito feliz da gente ter conseguido produzir, eu confesso, assim, não querendo ser pessimista, mas eu fiquei muito surpreso de conseguirmos chegar até esse momento, né, do curso em que essa provocação de criarmos uma cena teaser, né, de assim, o início, né, a fagulha de um roteiro, para que essa fagulha se torne, né, aquele pedaço de papel digital que diz: eu posso, vou escrever. O momento mais complicado, né, para o autor é justamente esse início. Você já deve ter visto vários filmes, várias representações em cenas de filme, das crises do autor, na época, principalmente filmes antigos, A Máquina de Escrever, A Cesta Cheia de Papel Amassado, porque, né, antigamente, assim, o corretivo não era algo franqueado para todo mundo, e o corretor liquid paper, não tinha essa vantagem do Word, que errou, dá o backspace,
deleta a sequência e escreve de novo, salva a versão. As coisas não eram assim, as coisas eram bem mais complicadas. Assim como o cinema também, se você não aprendesse primeiro sobre fotografia, para depois planejar, para saber exatamente o que ia filmar, era muito complicado, porque você simplesmente não ligava a câmera e saía filmando. Então, até a proposta do uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, sim, para quem já sabe como uma câmera funciona, para quem já sabe, a partir do momento do domínio da câmera, como as ideias funcionam, ou seja, aquilo que a gente já vem conversando de que sempre foi uma coisa, foi uma arte elitista. Não podemos nos enganar achando que o cinema digital está nos possibilitando, né, podermos nos expressar. Na verdade, há toda uma conjugação de interesses, há toda uma gama de conquistas que essa revolução digital proporcionou, que o público começou a se habituar à baixa resolução. De uma certa maneira, a última etapa dessa revolução foi a pandemia, que fez com que todos migrássemos dos palcos presenciais para os palcos digitais e começássemos a nos habituar a nos ver por essas janelinhas aqui. Um curso como esse seria muito mais difícil de acontecer com a eficiência que está acontecendo se fosse em 2019, 2018, porque pensar esse espaço era de uma outra maneira. Então, temos que pensar isso, né? Por que estamos com mais acesso? Por que estamos discutindo? Passa por políticas públicas, passa por essa revolução digital, passa por pensarmos, sim, esses espaços são espaços caros. Ao mesmo tempo que eu recebo essa notícia maravilhosa de hoje, eu já fico pensando, nossa, eu vou ter que começar a fazer correndo o DCP, aí já fico pensando, nossa, quando é que vai cair o salário para ver quanto que eu vou comer de menos para poder garantir o DCP no festival, porque afinal é um momento importante. Ou seja, não é uma coisa tranquila, franqueada para qualquer um, né? Toda alegria também tem um custo quando se fala de fazer cinema, quando se fala de ser negro fazendo cinema, quando se fala de ser negro periférico fazendo cinema, quando você traz todas as interseccionalidades possíveis, né? territoriais do espaço geográfico do país, territoriais dos corpos que são, né, geografias peculiares. Então, é importante todo esse debate, né? Quando falamos de cinema negro, estamos falando de cinema negro de um lado e algo que vamos discutir mais tarde, que é cinema feito sobre negros, que a gente vai discutir um pouquinho sobre também como se dá essa autoria quando são corpos negros, negras e negros e negras que estão em frente às telas. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma chamada invertida, né? Vou pegar o último roteiro que eu estou vendo aqui na entregue, que foi do Elmo, e vou começar por ele. Posso compartilhar? Para a gente fazer a nossa dinâmica. Elmo está entrando Dois ou agora, só um três? minuto, Clementino. Hum? Elmo está entrando agora, Mas ele já esteve aí, acho que ele deve ter caído e e voltou. caiu. Ele está ingressando ainda. Pode passar pelo outro, que ele está ingressando ainda. Ah, tá. De repente eu vou no penúltimo e depois vou no último. Ele já chegou? Não, ainda não. Até. Não? Não, tudo bem. Que de repente eu mesmo faço as leituras aqui, aí fica mais ágil a questão. Deixa eu então Eu passar só para queria, o. antes de você Uhum. entrar, deixa eu me organizar aqui, peraí. Queria, antes de... Eu também queria mandar uma mensagem para todo mundo que escreveu, ou todo mundo que vai escrever, não vai ficar... o Formas ele não vai fechar, eu pedi isso para nossa Ana Carolina, né, maravilhosa bolsista, como também não vai fechar aquele outro Forms, que é a entrega da sinopse, porque vai ser um espaço aberto. Eu acho que nós precisamos ter esse espaço aberto para que as ideias, como o Clementino falou, que as ideias sejam colocadas. Nós temos uma dificuldade, obviamente, na hora que a gente for escrever, é uma apropriação que nós estamos fazendo
nós podemos fazer e devemos fazer, retratar as nossas histórias. Ao longo do processo, né, histórico-social brasileiro, o incentivo, né, às histórias voltadas para as famílias pretas, ou propriamente para a narrativa preta, ela não foi incentivada, ela não foi estimulada, e nós estamos fazendo isso por conta própria. Então, é com base nessa força e com a força histórica do nosso movimento, o protagonismo que nós assumimos, que temos que, sim, escrever, mesmo que seja uma atividade extremamente difícil, mesmo que a gente pense que a gente não tem condições, mas todos aqui têm condições de colocar a sua história, de colocar a sua imagem, o que imagina, no papel. Então, não fiquem desestimulados, porque faz parte a gente imaginar que a ideia é muito maior do que a gente acredita quando a gente está escrevendo, mas não, é dessa forma, com treino e absorvendo a técnica, uma técnica que é convencional, que a gente não vai trabalhar aqui, mas tem uma certa convenção mundial sobre a escrita, né, formal de um roteiro. Mas depois disso vocês pegam, né, fazendo os cursos do Clementino e outros cursos também que vão brotar, né, dentro dos nossos espaços. Eu também vou pensar numa segunda edição também específica para a escrita de roteiro, já convidando mulheres, é algo que eu estou pensando mais para frente. Mas é muito importante a gente ter essa visão de nunca nos bloquear, porque, geralmente, no processo de aprendizado da educação básica, se ensina exatamente muito bem esse bloqueio da gente não conseguir colocar no papel. E aí a gente vai ter que lutar contra esse bloqueio, e, em cima desse bloqueio, é aí que a gente consegue ter a força para colocar o que a gente acredita, mesmo que a gente fique insegura ou fique insegure, né, com o que está escrevendo. Eu parabenizo todo mundo e reafirmo que é importante, o fórum vai estar aberto, é importante que vocês escrevam. Também considero importante, antes de Clementino apresentar ponto por ponto, eu fazer uma análise geral, porque eu consegui ler grande parte dos roteiros que foram enviados. Na hora que tiver um exercício como esse, de vocês escreverem uma cena, pensa na cena o propósito, assim, o que vocês querem mostrar através da imagem e som, que é a definição clássica de um roteiro, a intenção que está embutido na sinopse. Ou seja, façam o casamento da sinopse com a cena que vocês imaginam e escolham a cena que é mais forte, mais emblemática, mais impactante, e que tenha, né, essa confluência com a sinopse, mesmo que a forma como vocês estão escrevendo, que não é a forma convencional, muitas das vezes, mesmo que isso seja colocado em segundo plano. O mais importante é tentar fazer esse casamento do conflito ou da força, né, da protagonista que vocês colocaram na sinopse, para ela estar expressa, né, dissolvida, né, ao longo da cena, de uma ou duas cenas que vocês forem, né, eleger, mas que precise ter essa confluência. Então, eu me perguntei em todos os roteiros qual era o propósito dessa cena, né? Se essa cena estava efetivamente vinculada com o mote central da sinopse, também é uma pergunta. E se é essa cena que, por exemplo, se vocês estão aí deram de cara com o player, abriu a porta do banheiro, deu de cara com o player, e você tem essa cena no papel, escreveu e mostrar para ele, ele compra, né? Então, tem que ser uma cena de fato impactante, não uma cena que representa um cotidiano que apenas seria uma temperatura, sabe, amena, que vai impulsionar uma outra cena mais forte, né? Então, essa cena amena, vocês eliminem. Quando tiver esses tipos de exercícios assim, deem sempre prioridade à que é a mais impactante. Aí eu vou depois mostrar um exemplo de uma cena de um roteiro de longa que eu escrevi, que, para mim, eu elegeria essa,
porque realmente do longa é uma das cenas que causa esse constrangimento, principalmente na questão racial, do próprio homem negro acabar se reconhecendo no seu lugar subalterno, né, por conta dessa estrutura racista, no momento que ele está se confrontando, né, com pessoas brancas. Então, antes, quando ele está fora desse contato com pessoas brancas, ele está, né, não entendendo nada da questão racial, mas aí ele entende que tem uma questão racial quando ele entra em confronto com as pessoas brancas. Então, é um pouco desta cena que, por exemplo, eu elegeria na hora de apresentar. Então, tem que ter sempre um impacto casado, né, com a força, né, da sinopse que vocês construíram. Mas é só uma observação. Isso, a segunda vez que vocês forem escrever essa cena, ou outras cenas que vocês forem escrever, vocês vão estar elegendo, né, essas prioridades e aprofundando também, melhorando também com a cada escrita, né, a gente melhora e refina a própria ideia, né, que a gente quer passar e que fica no papel e a gente quer passar, né, através da imagem e som. Mas é isso. Clênis. Então, gente, vamos correr aqui que o tempo está apertado. Eu vou fazer uma inversão, como teve um aqui que me deu um trabalhinho que veio meio fora do formato. Fora do formato que eu digo assim, que por algum motivo o aplicativo comeu a extensão. Então, eu vou compartilhar primeiro. Separei 4 roteiros para fazer uma lida logo de cara e fazer uns comentários. Então, vou começar pelo da Darlene, que eu tive que baixar, não deu para ler online. Eita, porra. Oi? Eita, nada. Ele foi sem extensão, mas por sorte estava em Word. Eu arrisquei e deu certo. Se tivesse em PDF, eu ia quebrar a cara. Vamos lá? Eita. Estão vendo, crianças? Não, Só o título. coloca... Isso, tô. Corra, Maria, Corra. Filme de Darlene dos Santos. Vamos lá, Darlene Santos. Primeira cena. Interior. Maria, mulher negra, alta, corpo atlético, dá aquela olhada no espelho pela última vez e se deseja sorte, já atrasado para pegar o ônibus. Pega o elevador, dá bom dia ao porteiro e sai quase correndo pela rua. Segunda cena. Maria na rua, vai rápida, quase correndo, sabe que tem uma parte deserta e está atrasada para pegar o ônibus. Terceira cena. Exterior. Descendo a rua, ela passa rápido por uns cachorros e não dá bola. Quando, de repente, ouve um latido muito próximo, ela se assusta e sai correndo, pois os cachorros começaram a correr atrás dela. Quarta cena. Maria para ela mesma, em off. Corre, Maria, corre, senão eles vão te morder. Maria sai correndo, passa sem olhar os sinais e vai atravessando as ruas. Passa pela encruzilhada e nem saúda. Continua correndo. Quinta cena. Maria resolve olhar para trás e não vê mais os cachorros. Vai parando e, quando se dá conta, ela já tinha passado do seu ponto. Não tinha mais como voltar para trás. Continua andando, suada. Pega o lenço na bolsa. Vai se secando. Quando respira fundo, aparece um homem e lhe diz: Exterior. Maria e o homem, homem de vermelho e preto, aparência de mais de 50 anos, negro, fumando um charuto, na rua próxima a uma árvore, onde é o outro ponto de ônibus, mas ela não se deu conta. Ele diz para Maria: Tu não pediu proteção? Enviei. Tu corre bem, viu? E dá uma gargalhada. Cena final. Maria olha e vem o ônibus. Entra, senta e diz para ela: Exu fazendo pegadinha. Puta que o pariu. E começa a sorrir. Beleza. Então, vamos lá. New share. Vamos para o segundo roteiro. Cadê a janela que estão os roteiros? Deixa eu ver aqui. Vamos agora no roteirinho do... Vocês estão vendo aqui? Sim. Pegação. Primeira cena, exterior. Rodoviária, manhã de muita chuva, após meses sem chover. Francisco, imensamente cansado e ouvindo o som Mark Moon Television,
com 2 malas e 4 caixas de livros, está na chuva enquanto espera, urgentemente, um táxi com preço acessível. Enquanto leva as caixas para o táxi, as caixas se rasgam, caindo tudo, e tendo que praticamente jogar tudo no porta-malas do veículo. Sons de carros e sirenes invadem a cena. Entra no táxi molhado, o taxista irritado arranca com o carro, Francisco ignora e coloca os fones de ouvido e a música continua. Beleza. Olha, eu vou fechar uma aba, ver se vocês ainda enxergarão. Vocês estão enxergando já o outro roteiro do Thiago? Sim. Sim. Ah, então beleza, ele está pegando a janela toda. Nos Olhos do Jaguar, de Thiago Campos. Tela preta, cartela com caracteres. Nós, enquanto expressões vivas de um cinema afrocentrado, construído pelas muitas periferias do estado do Ceará nos anos de 2018 adiante, viemos por meio deste respeitosamente despejar lindas flores sobre o jazigo ou cova do velho e do novo cinema brasileiro burguês. Vão para o inferno. Sons. Tambores, respiração profunda, sons metálicos, bipes, sirenes, mar, instrumento de sopro, solfejando algum trecho de música fúnebre, voz robótica, repete em inglês. White released, black wait, blacks wait, brancos liberados, pretos aguardem. Interior, quadro de Zose e Bel, noite. Zose, 21. Homem preto, retinto, cabelo curto, está dormindo de cueca na cama quando é acordado por Bel, 40. Mulher branca, está de calcinha e sutiã. Ela o sacode, ele acorda assustado e suando. Bel, acorda, Zose. Acorda, amor. Hoje é o dia... o mouse aqui está sabotando. Hoje é o dia do seu concerto. A gente não pode se atrasar. Acorda, vai, levanta, Zose. Levanta, criatura. Zose se ergue, ainda desnorteado, ficando sentado na ponta da cama. Vê-se grilhões pintados de branco em seus pulsos. Um sorriso branco igualmente pintado em seu rosto e um losango branco em seu olho direito. Bel sai do quarto. Vê-se na parede, atrás de Zose, alguns quadros. Em um deles está escrito Residencial de Alta Performance, Duque de Caxias. Vê-se também um desenho de um pássaro morto e uma pedra vermelha ao lado. O olho esquerdo de Zose começa a tremer descontroladamente, como se o mesmo fosse uma máquina com defeito. Cartela com o título do filme, Nos Olhos do Jaguar. Show. E aí, para fechar a rodada, Eu Nunca Parti, Raiz Oliveira. Interior, plano aberto, quarto, dia. Og entra em quadro carregando uma mala. Abre a mala em cima da cama. O celular toca. Oi, dona Eliette, ainda não tive tempo de olhar o e-mail. Precisei levar a mamãe no cardiologista e na volta fui comprar um casaco bom, já que o meu dela não ganha. E ninguém resolveu isso ainda, né? A senhora sabe que é inadmissível sumir coisas dentro da empresa, dona Eliette. Meu bem, eu vou cuidar disso pessoalmente. Pedir para o Carlos, o rapaz novo, cuidar disso. Mas parece que vou ter que tomar frente. Mas sua mãe tá bem? Tá sim, minha flor. É só exame de rotina, nada grave. Mas veja, deixa eu cuidar aqui, que ainda estou fazendo a mala. Tá certo, vá. Me avise quando abrir o e-mail. Pedi para o Carlos escolher assento da janela como você gosta. Tá certo, a senhora é demais mesmo. Um cheiro. Outro, meu filho, faça boa viagem, bons negócios para a gente. O Gui gargalha e fala. Para a gente não, né, dona Eliette? A gente trabalha para a filha do dono pagar, ingresso do Lula Palusa para as amigas todas dela, mas abafa. Og e dona Eliette riem e se despedem. Interior, plano médio, dia. Já com a mala pronta, Og arruma a bolsa de mão, confere a identidade, dá um leve sorriso e a coloca na bolsa. Dá um sobressalto e lembra de checar o e-mail. Interior, plano médio, dia. Og pega o celular e senta no sofá, faz uma expressão de espanto, seguida rapidamente de uma expressão de raiva. Og grita. Porra, 5 anos? E ainda erram! Que inferno! Og abre o WhatsApp e manda um áudio para a dona Eliette. Oi, o que foi? Desculpa. Og abre o WhatsApp e manda um áudio para a dona Eliette. Dona Eliette, a senhora chegou a olhar a reserva da passagem? O imbecil do Carlos errou meu nome. Já não basta os deslizes do dia a dia, agora errar minha passagem? A senhora já pensou no constrangimento que eu vou passar agora? Ninguém pensa, dona Eliette, ninguém nunca pensa.
Interior, plano geral, aeroporto. G. Og se dirige ao guichê da companhia aérea, respirando fundo para não ter uma crise de pânico. Olhando para a placa para confirmar se era o guichê certo, enquanto andava lentamente, Og não repara, abaixa a cabeça e olha para o atendente à sua frente. Era seu primeiro namorado. Beleza. Então, posso começar, Raquel? Pode. Vou comentar de trás para frente. Esse roteiro aqui da Raíza é o que está, assim, a gente for discutir a questão de formatação, né, de roteiro, é o que está mais perto da formatação ideal. Sendo que chegou na hora aqui do diálogo, por algum motivo, não colocou quem está falando o quê aqui nos diálogos. Isso aqui causa uma certa confusão. Mas a parte da rubrica, né, que é essa parte aqui que tem a descrição da ação do filme, a princípio está ok. Lembrando que a gente está fazendo, nesse momento, um roteiro literário. Por mais que eu tenha mandado para vocês um link também que explica a diferença entre roteiro literário mais focado em roteiro técnico, né? Mas nessa altura não é para vocês se preocuparem com isso daqui. Porque, às vezes, você se preocupar em ficar descrevendo o enquadramento acaba virando um limitador. Então, por exemplo, já descrever que é plano aberto do quarto. Não é necessário nesse momento. Tem um dado momento aqui. Cadê? Eu não vou aprofundar muito o comentário. Abrir em cima da cama. Assim, não, que eu ia fazer um comentário que, na verdade, é do roteiro que eu vou comentar a seguir. Então, enquanto teaser, até cabe, assim, essa deixa, assim, e olha para o atendente. Essa frase aqui, acredito que a Raíza colocou mais porque é uma coisa do... como é que chama? Para dar um fecho, era seu primeiro namorado. Normalmente, em roteiro, você não dá esse tipo de dica, porque o que vai indicar que olha para o atendente à sua frente, de repente, assim, como pode-se dizer, e faz expressão de algo familiar, ou algo do gênero assim, e aí pelo diálogo vai dar a entender que os dois tiveram uma relação no passado. Normalmente você não dá esse tipo, digamos assim, de spoiler, né? Você narra exatamente o que está se vendo e o que está se ouvindo. Então, por isso que esse tipo de comentário não cai bem. Enquanto estrutura, é muito bom, porque à medida que foi correndo, lembre-se que a gente viu muitas sinopses, né, na semana passada. O roteiro foi vindo, o Og, eu não me lembrava direito o Og de qual das histórias era, mas à medida que o roteiro vem, você já vai se situando a história, como eu já sabia da sinopse, eu já estava aguardando esse momento do encontro no guichê, né, que tem essa situação do possível constrangimento, então está muito bem resolvido, assim. É uma questão mesmo, é claro que a gente também jogou um desafio que vocês tiveram que fazer correndo, mas está tudo ok com o da Raíza nesse sentido. Eu vou comentar rapidinho nos olhos do Jaguar, que tem essa coisa, a princípio, o início eu não entendi muito bem qual era a proposta, se é tipo uma cena zero, né? Depois você pode comentar, esse é o Thiago, mas o que vai acontecer? Sim, cartel com caracteres, você quis fazer justamente um discurso de abertura, tá? Agora que eu me situei. Porque o resto do roteiro, a princípio, está todo dentro do padrão, direitinho, apresenta a história. Tinha algum detalhe também que... Não, tá beleza. E o pegação, mesmo sendo só a descrição de uma cena, tem essa questão, por exemplo, ele começa muito literário. Então, por exemplo, manhã de primeira cena externa rodoviária, que seria o local, né, para botar em cima. Manhã de muita chuva, após meses sem chover. Isso não é um comentário para se colocar na rubrica. Você descreve apenas o que está acontecendo em tempo real.
Se tivesse assim um temporal, aí a pessoa está abrigada num lugar que tem uma TV ligada, que aí no noticiário estão comentando. Chove torrencialmente há 6 meses, ninguém sabe explicar a questão climática, que não sabe, que você vai dando uma pistazinha só para mostrar que é algo recorrente, aí tudo bem. Agora, você de colocar como uma descrição do ambiente do personagem. Manhã de muita chuva, após meses sem chover, não cabe, porque isso aí também você tem que descrever exatamente em tempo real. São as limitações do formato de roteiro, né? Você descreveu o que está sendo visto, o que está sendo ouvido. Porque se você começa a dar informações do passado, informações do que vai acontecer, sem que isso esteja manifestado no que o público, né, está vendo. Pelo amor de Deus, as pessoas ligam para você sem nem mandar uma mensagem antes. Que horror, desculpe aí. Ainda mais que invade aqui porque eu estou no WhatsApp Web. Então, são basicamente essas coisas a corrigir, né? Você joga a ideia no roteiro e depois vem fazendo uma limpeza, vendo como você vai descrever essas coisas. Até porque depois da segunda metade do parágrafo, você já começa a dar uma descrição que tem mais a ver com as cenas, né? Com a descrição da cena em si. Enquanto leva as caixas para o táxi, as caixas se rasgam, caindo tudo, e tendo que praticamente jogar tudo. Aí você pode fazer um ponto e descrever pega tudo no chão molhado, né? Porque estava chovendo, caíram, né? E coloca no porta-malas do veículo. E aí, para mostrar que depois, quando entra molhado, tem muito mais motivos para o taxista estar irritado. Sons de carro, sirenes, o resto da ambientação está ok, mas só tomar cuidado com esses detalhes. Aí eu trago, só para dar deixa para a Raquel, essa questão, né? Tudo bem, no exercício a nossa proposta foi mesmo, assim, pelo menos como eu propus, escolher uma cena que seja um despertar para vocês colocarem. Ainda acredito que a gente ainda não chegou, mas como ela falou, né, o ideal quando vocês estiverem com algo adiantado, né, é ter uma cena que seja uma cena que você, na hora de apresentar no pitch, essa cena vai ter um impacto, vai vender o que é o filme. Na cena do filme da Raíza, é justamente a questão de como se chega no aeroporto, né? Essa coisa do encontro com um amor do passado numa situação de partida, né? Acho que eu me lembro que eu até fiz uma brincadeira que era meio que um Casablanca, né? Às avessas. A forma como a coisa é desenhada tem um pouco a cena, né, escolhida para deixar aquela curiosidade. Puxa, quero ver um pouquinho mais disso. Isso é muito interessante. Deixa eu voltar aqui para o da Darlene, para fechar o comentário. Então, Darlene, a questão toda mesmo é a coisa de trazer para a formatação, e tudo isso que você ouviu se aplica também no seu, né? Que, no caso, você vai botar a primeira cena, vai botar um interior. O local é o quê? A casa da Maria? Tá certo. Maria, mulher negra, alta, papatresco, tá? Você deu a descrição. Dá aquela olhada no espelho, pá. Aí não cabe aqui. Última vez, e se deseja sorte, você pode colocar isso como um diálogo, né? Assim, do tipo, Maria, boa sorte, mulher, não sei das quantas, uma coisa dessa, sabe? Falando consigo mesmo no espelho, dá uma piscada, manda um beijinho. Isso aqui não cabe. Isso aqui na descrição da rubrica não cabe. Já atrasado para pegar o ônibus. Na literatura cabe, no roteiro não, porque você só vai descobrir que ela está atrasada para pegar o ônibus se você der uma pista ou apenas no fato dela estar correndo. Se ela olha da janela, se da janela ela consegue enxergar o ponto de ônibus e, e resolve acelerar, alguma coisa pegou o bilhete, né? Se tiver alguma coisa característica como tipo bilhete único, Rio Card, uma coisa dessa, dependendo de onde passar a história, que identifica que aquilo ali é típico de quem vai pegar o ônibus. São as pistazinhas que você vê como você resolve isso, vamos dizer assim, graficamente, na hora de mostrar a cena. E aí o resto vai acontecendo, né? Você descreve. Tem alguns poucos comentários que você faz que, como eu te falei, eles funcionam na literatura, mas são um pouco práticos para a cena, porque você não está escrevendo em tempo real o que se vê, o que se ouve.
está descrevendo meio que na sua com uma certa com certo lirismo assim a emoção que está acumulada nessa pessoa que está com pressa, que tem que fugir desses obstáculos. Aqui é coisa de formatar mesmo, você colocar o Maria, entre parênteses, off ou VO. Corre, Maria, corre, senão eles vão te morder. Entendeu? Maria, e continua correndo. Entendeu? Teve um outro roteiro ali atrás que, em algum dado momento, diz vê-se, vê-se, vê-se. Isso daí você até encontra hoje em dia, você lê alguns roteiros, você vê as pessoas dizendo, vê-se isso, vê-se aquilo. Não se vê nada, você apenas apresenta no texto o que está em cena. Você apresentou nesse texto daí, na rubrica, você já está dizendo que é o que o público vai ver. Porque você está contando a história para que o público veja aquele detalhe, que o público veja, que nem nesse caso aqui, os cachorros, que o público veja cada elemento, que o público veja o detalhe da roupa do homem de vermelho e preto que vai falar com ela. Né? Que você vai passando as informações aos poucos. Aqui ela fez bem resolvido isso. Ela primeiro apresenta como é o homem, o perfil, e só no final que a Maria comenta que é o Exu. Então, tem a coisa toda apresentada. Prefiro fazer os comentários mais pela parte técnica, porque eu acho que, no geral, a gente comenta algo mais... A gente aprofunda mais esses comentários numa outra pegada. Raquel? Não, você pode continuar, eu vou falar no final e vou trazer Beleza. alguns elementos aqui das minhas, como posso dizer, das minhas impressões sobre a escrita de todos. Beleza, então deixa eu abrir logo mais 4 aqui. O último que foi da Darlene. Roteiro da Adri. Vê se abriu. Abriu. Vamos ver o próximo aqui. Do Júlio César. Nossa, vai ser uma punição. O pessoal que entregou primeiro vai ser o último a ser lido. E o do Bruno. Mas aí, para não ser uma punição completa, eu vou pegar o... Vou lá no início. Marisol tá aí também, então... Ih, Marisol, sabe... Marisol teve aquela questão ela tá salvo. Eu tenho que ir lá no meu HD, que foi aquele que estava com acesso negado. Gente, qual é o nome do arquivo? Usei. Depois vou ver aqui como é que eu faço. Depois eu vejo aqui como é que eu faço para baixar, que eu tenho no outro canto. Vou ler esses aqui primeiro. Vamos compartilhar. Estão vendo? Sim. Memórias de luz durante acidente. Cena 3, interior, Anastácia, casa de Esther, cozinha, manhã. Nossa, um cenário complexo esse aqui. Núbia 47, negra, usando um vestido padrão africano e sandálias, conversa com Odara, 50, negro, vestido jeans, camiseta colorida e descalço. Sentados à mesa da cozinha, tomando café.
Ela passa a geleia no pão enquanto olha para ele, que segura com as duas mãos uma xícara branca, com dizeres: Papai te amo. Ele também, olha o microfone aí, gente. Ele também olha para ela enquanto toma café. Odara, eu já te falei para não se preocupar com isso agora, Núbia. Núbia sacode a cabeça e larga a faca e o pão sobre o prato. Ela se inclina para a frente e fala um tom mais baixo. Núbia, eu vou me preocupar quando? Quando ela tiver 50 anos? Claro que eu vou me preocupar agora. Odara se inclina e segura a mão de Núbia e faz carinho nela. Você não confia na nossa menina? Não é isso, amor. É que ela é jovem e está sempre com aqueles dois meninos para cima e para baixo. Não é certo isso. Você falou tudo, querida. Ela é jovem. Tem muito tempo para se decidir se quer ficar com um ou com o outro, ou com os dois. Núbia puxa rapidamente as mãos e olha para o marido horrorizada. Nem brinca com uma coisa desse, homem. Até agora eu não consegui saber com qual dos irmãos a Esther namora. Olha para um lado, ela está beijando um, olha para o outro, ela está abraçada com o outro. Odara se recosta na cadeira, sorrindo. Ele olha para a porta e pisca para Esther, que está parada ali de pijamas. Núbia de costas para a porta não a vê. Não te preocupes, mulher. Tenho certeza que ela vai saber escolher quando chegar a hora. Núbia se levanta com a xícara na mão e se assusta ao ver Esther parada na porta. A xícara cai no chão. Esther corre, pega a xícara, lava ela na pia e a entrega para a mãe, depois vai até a mesa. Núbia caminha até a pia para pegar mais café na cafeteira elétrica, balançando a cabeça. Esther, a mãe, sério? Cadê? A mãe, sério que a senhora está preocupada com isso? Eu também passo bastante tempo com a Nanda. Ué, não posso mais ficar preocupado com a minha filha? E a Nanda é uma menina, não é a mesma coisa. Esther dá um beijo na lateral da cabeça do pai antes de se sentar ao lado dele na mesa. Ela pega uma caneca amarela, serve leite e balança a cabeça quando a mãe mostra a cafeteira. Núbia se senta na mesa e pega o pão que já tinha geleia. Pega a faca e continua passando mais geleia. Pai e filha se olham sorrindo. Esther puxa o prato com pão de frente da frente da mãe. Ela mexe a cabeça e olha para eles e puxa o prato de volta. Núbia, o que foi? Quanta geleia a senhora vai passar nesse pão? Núbia olha para o prato, pega outra fatia de pão e começa a tirar o excesso da primeira sem olhar para ninguém. Odara pega um biscoito na mesa e olha para a filha. Que bom que você acordou cedo, princesa. Assim pode esclarecer as dúvidas de sua mãe. Núbia olha para o marido zangada, com o senho franzido. Depois olha para a filha, que pega um biscoito e fica tirando pedacinhos dele e colocando dentro da xícara. Para ser sincera, ainda não descobri de quem eu gosto, por isso eu vou namorando os dois até decidir. Beleza. Vamos lá para o roteiro Velho Fidalgo. Personagens. Cena 1. Senhor Benedito, homem negro de 90 anos. Senhor Mazônia, homem branco de 70 anos. Senhor Geraldo, homem negro de 60 anos. O jovem Alex, homem pardo de 20 anos. Cena 1. A praça. Um homem de origem indígena de 60 anos está sentado traçando linhas com uma agulha grande enquanto constrói uma rede de pesca, enquanto outro senhor de 70 anos lê um livro de ficção científica sentado no outro canto do mesmo banco. O vendedor de ovos passa com uma perua velha gritando ao microfone e os dois velhos olham e gritam: Ô Zé Galinha! E gargalham. O homem da perua ri e, tirando a cabeça para fora, grita: Vai trabalhar, molecada! Senhor Benedito chega lentamente por trás do homem que lê o livro, observa o que ele está lendo e diz: Nossa, Manzoni, está lendo Isaac Asimov a essa altura da vida? Atrasado, hein? O velho Manzoni se volta olhando para Benedito e diz: E você que está lendo revista pornô lá na escada da igreja? Isso não é atraso com 90 anos? Riso de todos. Um jovem de bicicleta chega e para na frente de todos e diz: E aí, velharada, quem vai querer comprar pão velho? Leonardo Tavares. Todos olham assustados um para o outro e Manzoni diz: Aquele gordo já saiu do hospital? Oh, mas que notícia boa! Ele está na casa dele já? Nós vamos lá fazer uma visita e aproveitar e devolver a lanterna dele. O jovem olha para todos em um silêncio profundo e diz: Não, é a esposa dele que está fazendo os pães. O velho está internado ainda. Ia ter alta essa semana, mas no domingo à noite houve uma complicação e vai ter que passar por uma cirurgia. Uma pena. O senhor Benedito olhou para os amigos com um olhar de cansaço e disse: Vamos visitar o Leão no hospital.
É o que podemos fazer no momento por nosso amigo. Estaremos mais próximos dele no dia da cirurgia. Todos se sentam no banco e Amazônia diz que é para Alex buscar 2 pães para cada um deles, que depois ele passava lá para deixar o dinheiro com a mulher. Alex monta na bicicleta e, quando estava saindo, pergunta: "E você aí do livro, vai voltar a estudar Mobral?" O velho Amazônia olha para o rapaz e diz irritado: "Que Mobral, moleque? Eu sou aposentado da estrada de ferro como chefe de departamento, já estudei quando tinha a sua idade. Mas você que deveria estudar porque sua mãe disse que você passa o dia inteiro nessa coisa de Facebook, Zap Zap e do diabo que carregue." Todos gritam para o velho Amazônia: "WhatsApp!" O rapaz sai rindo alto, enquanto o Amazônia, todo vermelho, diz: "Grande coisa, tudo igual, some daqui, moleque." Sem título por enquanto. Escrito por Bruno Penedo. Adorei esse título. Tomara que não mude. Feijin, um exterior, quintal da casa de Jean. Dia. Jean, jovem negro, está no seu quintal fazendo as unhas com sua amiga manicure Yasmin. Jean. Amiga, tem pudim na geladeira, aproveita. Nossa, amei, até que enfim lembrou de mim, já estou achando aqui e já pego. Tá. Eu fiz pra gente, já deve estar no ponto. Pega o palito ali para mim. Ah, beleza. Amigo, eu estou vendo uma kitnet para mim. Já tem um tempo e estou querendo sair de onde eu estou. Essa dona é muito chata. Se souber de alguma barata. Vejo sim, fiquei sabendo que a dona Dizzy estava com uma vaga e eu posso ver para você. Posso ver amanhã. Tá bom, minha flor? Tá ótimo. Olha, deixa secar um pouquinho enquanto eu vou arrumando aqui. Mas a bicha, a senhora vai para onde com essa. Mas, bicha, a senhora vai para onde com essa unha toda? Vai rolar um after aqui, ó. Jean pega o celular e mostra para Yasmin o flyer da festa. Nossa, longe pra caralho. Não é, menina? Eu até estou indo mais cedo por conta do busão. Comprei uma blusa na lojinha da Dona Maria. Menina, vou te mostrar, chegou cada coisa linda lá. Depois você dá uma passadinha. Jean e Yasmin se levantam. Jean abre a geladeira. Ó, o microfone é aberto aí, gente. Jean abre a geladeira. Eles pegam o pudim e comem ali mesmo na cozinha. Como que tá sua mãe? Faz tempo que não vi ela. Nossa, é difícil o diálogo com ela, sabe? Mas eu finjo de besta e mesmo assim vou lá de vez em quando. Mas acredito que está tudo bem. Sabe que notícia ruim corre rápido, né, mãe? E como? E como? Olha, eu vou colocar uma música aqui para a gente escutar. Um esquenta para mais tarde. Jean pega a caixinha de música, liga e dá para Yasmin. Interior casa de Jean à noite. Jean está tomando banho, ouvindo música, logo em seguida ele sai do banho e começa a se arrumar, enquanto pega o celular e começa a conversar com seu crush. Beleza. Então, deixa eu ver se eu consigo. Já que não deu agora para abrir o da Marisol, vou abrir depois. Vou até pedir de novo, Ana Carolina, que você me mandou para mim no dia do. No dia que eu estava O que é? solicitando, você pode mandar para mim novamente. O Forms? Não, é o primeiro roteiro que tinha dado problema, o da Marisol, me manda pelo Zap Vou novamente. Eu sei que mandar. está lá no nosso diálogo, que aí depois eu abro aqui e faço. Então, aí eu tenho o da Afara. Afará. Carolina tem 24 anos, negra, cabelo crespo, pratica esportes, cursa História na Federal do Rio Grande do Sul. Precisa ajudar sua mãe, Laura, nas tarefas de casa. Sua mãe, Laura, trabalha como vendedora ambulante nas ruas do centro da cidade, trabalho informal, que muitos no Brasil tiveram. Aqui está aparecendo mais o que a gente tinha pedido na outra atividade, né? Uma sinopse. Aqui não está como roteiro, não. Mas vamos lá. Carolina está preparando com seus colegas um seminário sobre os 10 anos do sistema de cotas, estudava textos e livros para organizar a pauta do seminário. Cena. Carolina está em casa lendo livros e textos para a organização do seminário 10 anos do sistema de cotas. Lembra que sua mãe recomendou que recolhesse as roupas no varal antes de sair. Olha para o céu e vê as nuvens correndo rapidamente como se estivessem muito próximas. Nesse momento, Carolina tem a sensação de se transportar para a África. Ficava observando aquela movimentação no mercado aberto, sons diversos, crianças correndo, homens e mulheres transitando, vendendo e comprando alimentos. De repente, os cachorros latem e Carolina retorna à sua pequena viagem. Recolhe as roupas, arruma seus livros e cadernos, precisa se apressar para não perder o horário do ônibus da sua aula. Bom, gente, então começar de novo fazendo o comentário
Esse daqui, esse daqui de quem é? Eu abri muito rápido, deixa eu ver aqui. Maria Conceição Vidal, tá aí? Tô aqui. Ah, beleza. Então, aqui, na verdade, parece mais que você mandou a atividade anterior, né? Tem até uma tentativa de descrição de cena, mas como você tem visto nos que a gente está apresentando antes, né? É, a proposta, digamos assim, você botou quase que o argumento aqui. Deu para entender tudo que você quer passar com o filme. Mas como a coisa vai se desenhar, né? Como você vai ter que fazer essa descrição mais formal, né? Descrever cada cena, em cada cenário da casa, o que está acontecendo naquele exato momento. Esse delírio dela vai ser um outro cenário, né? Mesmo sendo um sonho. Ela é transportada para um outro cenário, que aí começa uma segunda cena, que é a cena do mercado, você vai descrevendo o que está acontecendo exatamente, na ordem que está acontecendo, como os sons vão entrando, vocês vão trazendo uma outra ambientação, etc. E em que momento que tem essa ruptura do latido dos cachorros. Esses cachorros estão lá enquanto som, mas na verdade os cachorros estão de volta na vizinhança dela. Então, esse que vai ser o exercício para você transformar isso num roteiro formal, seguindo mais ou menos aquele modelinho que a gente mandou, ou o outro modelo que a Raquel vai mandar para vocês mais tarde, do modelo de roteiro da AEC. O trabalho aqui do Bruno, o Bruno já está com um roteiro um pouquinho mais amarradinho no formato, né? Na descrição da rubrica, dos diálogos, está tudo certinho. De vez em quando escapa, assim, pode ser um errinho de formatação de uma descrição de ação, né? De uma rubrica vir para dentro do texto, mas é coisa que uma revisão, tipo aqui, né? Depois você dá uma passadinha. Aí aqui deveria ser uma linha de baixo que é a descrição é uma rubrica, não é o diálogo, ainda não é a fala do Jean. Então, coisinhas bobas, né? Mas o do Bruno está resolvido e ele está encaminhando a história dele. Eu gosto bastante. Aqui, por exemplo, não está no formato, né? Mas está essa descrição do cotidiano. Eu acho que é questão de adaptar tudo isso para o formato de roteiro básico. O Júlio está aí? Sim, professor. Então, para adaptar mais ou menos para o formato, né, como que a gente mandou, para ficar bem legível. Enquanto literatura, está muito claro assim toda a dinâmica do que acontece e tudo mais, e a adaptação é bem rápida. É um exercício que merece ser feito. Lembrando que quando você transfere para o roteiro, você começa a descrever exatamente as coisas como elas são, de uma forma um pouquinho mais fria, mas descrevendo as coisas que acontecem no momento que acontece, o que é falado no momento que é falado, e a coisa funciona. Aqui já está um pouquinho também mais perto da Adri, né? Já está no formato todo. É uma delícia essa história, você se transporta para dentro desse cenário. Eu quero fazer uma pergunta só, Adri. Aqui, quando você fez essa descrição gigantesca aqui, é porque, na verdade, ficou complexo para você descrever o detalhamento do cenário, porque tem pontos de vista que é da cozinha, do Isso corredor, do bar. acontece em cenas em vários locais da casa. Então, é um quilombo Anastácia. Por isso que eu botei o... Mas eu vou ter que ajustar isso, porque Não, ninguém então vai ele vira saber uma que cara é. sequência. Na verdade, ele vira uma E essa cena sequência ela não porque... termina aí. Ela é maior, mas aí eu peguei só o início dela para ter uma ideia, porque a história é sobre escolhas, e quando ela escolhe alguma coisa, vai refletir no futuro dela. Não, são duas coisas, né? Você pode tanto transformar numa sequência ao invés de uma cena, porque aí você já situa que na descrição você vai... O cenário que tiver descrito na descrição é o cenário que está valendo para aquela sequência que é contínua, ou você transforma a casa toda num cenário. Então, cena 3, casa de Esther.
e aí, a partir daí, estão É que num eu momento tenho, no... eu tenho cenas dentro do Quilombo em outras casas também. Ah, tá, porque você já está Então, com... Mas aí só ele uma pergunta, então, diga, só para dinamizar, porque eu tenho que passar para os outros. claro. Nesse caso, você pegou de um roteiro que já está avançado? Você pegou um É, eu, fragmento eu de tô, algo que eu, você já eu, tinha eu tô, eu pronto? tô escrevendo esse roteiro, aquele sinopse que eu passei, né? Eu estou Uhum. trabalhando nela. Eu venho trabalhando nela desde o início do curso e eu estou focada em escrever ele todo. Então, é um Ah, longa, não, tudo bem. então eu peguei Não, não, adiante. só para entender, porque da Uhum. forma que você descreve, parece assim, que já é um roteiro que já está todo avançado e você pegou um fragmento para usar como... Não, eu peguei, como você queria uma página ou uma página e meia, e eu queria uma cena que fosse bem importante na história, eu peguei só esse pedacinho, esse fragmento da cena. Maravilha. Então, estou aqui, agora já deixa eu estopar o compartilhamento. É, algum breve comentário, Raquel? Já vou começar a nova leva aqui. Sim, eu estou percebendo, vou só dar uma, ao invés de falar tudo de uma vez só, acho que eu vou pegar um pedaço do que eu quero falar e vou fragmentando, porque acho que fica mais, acho que otimiza mais. De todas os roteiros que o Clementino leu, que eu li antes de entrar, eu fico pensando na pergunta, né? Então, aonde que está a estrutura, a parte dramática de cada cena? Aonde que a gente pode explicitar na cena escrita a, a intenção do propósito da história? E aí é interessante, deixa eu compartilhar, isso aqui é o meu roteiro, mas não sei agora não. Onde é que eu tô? Deixa aqui compartilhar. É interessante a gente pensar, por exemplo, nesse desenho que eu acho bem assim didático na hora da gente pensar numa curva dramática. Isso eu passei para os estudantes da disciplina de gênero do Cinema Nacional, que eu trabalhei no semestre passado. Não sei se foi Clementino ou Reinaldo que deu uma aula. Não, né? Você deu aula do audiovisual e políticas públicas, né, Clementino? Dessa disciplina quem deu foi o Reinaldo Santana. E é interessante, na hora da cena, a gente pensar nessa temperatura aqui, né? E pensar nesse início, mas não numa estrutura linear, mas pensando no próprio movimento de cada cena. Então, a cada ação, né, que o Clementino falou rubrica, mas eu prefiro falar ação, de cada ação antes do diálogo, ter um movimento de tensão entre o ambiente e a personagem, ou as personagens, ou propriamente a tensão interna da própria personagem. E essa tensão é ela que vai excitar, né? Ela que vai ser o que vai estimular a atenção, né, do espectador. E na hora que vocês forem escolher uma cena específica e que coadune com a sinopse, tentem pegar entre a complicação, que está aqui escrito complicação e clímax, ou seja, tentem pegar o nó, que precisa de um nó para dar movimento, para ter um certo ápice do que da sacada, né, dessa complicação, ou tentem pegar esse processo pós-clímax ou já encaminhamento para uma resolução, não apresentar a resolução, né, desse ápice da história, né, desse olhar esbugalhado, né, como eu gosto de dizer, quando a gente está vendo o filme, a gente chega, né, no auge da história, em que as tramas estão totalmente articuladas, as histórias, os personagens, e aí há um processo que precisa ser resolvido, ou que precisa
dar um outro tipo de encaminhamento. É o que vocês sentem que está ali na potência da história. Peguem sempre um e outro, porque é aquilo que a Clementina falou, a gente tem que ter vontade de continuar a leitura. Então, é muito importante pensar no ponto de tensão que começa desde o início. Então, não pense que isso aqui é um segmento de reta linear. Pense que isso aqui ela está movimentada e com avanços e retrocessos, como se fosse o espiral mesmo, né, dialético, de movimento, né, de agitação. Então, que isso precisa atravessar toda a história. E, na hora da escrita, é que vem a pergunta, né? O que eu quero que essa personagem faça, que vocês são os donos, vocês são os eu líricos, tem que ter o eu lírico de vocês como protagonistas, como criadores. Então, vocês precisam colocar, né, o que eu quero nesta cena em que a personagem ou o contexto, né, o entorno, vai me mostrar ou vai me apresentar, para que a personagem ela se projete, para que ela se duplique, ou para que externe, né, algo subjetivo dela. Então, nessas passagens aqui, entre uma dessas passagens, vale a pena a apresentação e a construção, né, da cena. Essa é a primeira parte que eu queria falar. E a segunda parte, eu vou estar dando um exemplo disso com uma escrita de uma cena, né, de um roteiro de um longa que eu escrevi. Deixa eu parar aqui. Clemes. Beleza. Deixa eu ver aqui agora. Cadê? Onde é que eu baixei? Eu estou aproveitando para baixar justamente os... Gente, aqui no computador fica lento. Tá, o texto já está. E eu... Clementina, eu passei para você aquele que você não estava conseguindo abrir. Não sei Sim, se sim, você. exatamente. Eu já baixei. Eu estou abaixando justamente... já estão os 3 aqui. Então tá tranquilo. Então vamos lá. Vou ler os 3 primeiros que foram entregues. Vai ser a redenção dos... A volta dos que não foram ainda. Dizendo... E... Tá. Então vamos lá. Cadê vocês? Tá. Vamos lá. Share screen. Estão enxergando? Sim. Estão enxergando? Ah, sim, tá. Sim. Roteiro da Marisol. Luzembo. Cena 1, exterior, Candunda, Angola, 1975, manhã. Uma aldeia com 45 casas, onde vivem 450 pessoas. O tempo é nublado, o silêncio matinal é interrompido pelo som de balas. Carros, jipes, chegando e os soldados empunhando as armas, começam a pedir para que as pessoas deixem suas casas e, no alvoroço, famílias tentam esconder seus filhos ou mesmo fugir por onde dá. Cena 2, interior, casa de Luzembo, sala grande, manhã. Capemba, 35 anos, mãe de Luzembo, está aflita, querendo proteger os 3 filhos, Tomás, Moisés e a menina Luzembo, de 7 anos. Pedro, 45 anos, pai de Luzembo e marido de 4 mulheres, é líder da aldeia. Pedro. Boa. Preciso que todos fujam já. As tropas da FN lá não vão nos poupar, já que sou do MP lá. Vamos, corram. Isso. Cena 3, exterior, estradas de terra, dia. Gente, manda o mouse subir, não desce. Capemba, correndo com os filhos, se junta a uma multidão onde as pessoas tropeçam umas nas outras, cada uma tentando carregar o que pode.
e ainda ter o cuidado para não perder ninguém dos seus nesse desespero e confusão. Capema, meus filhos, papai está lá atrás. Vamos ficar juntos, mas temos que continuar a caminhar. Cena 4, exterior, estrada de terra, dia. Luzembo está assustado e não consegue parar de olhar em todas as direções. E é preciso correr. O som de disparos é cada vez maior e se aproxima. No ímpeto, Luzembo sai disparado e, quando olha para trás, vê uma multidão, mas não identifica sua família. Luzembo chora. Cena 4. Estrada de terra, dia. Capemba segura com firmeza os 2 filhos, com os olhos marejados de lágrimas, procura por todos os lados aquele corpo de menina que é sua filha. Capemba. Luzembo! Luzembo! Pronunciei certo? E Marisol? Marisol? Marisol não está aí, não? Ela Tá, respondeu no chat, sim. no chat. Ah, tá. A roda. Sinopse. A roda de capoeira é conhecida como patrimônio cultural. Tá, sinopse a gente já viu na aula passada. Vamos ver o roteiro. Pronto. A roda, Fabiana Maria. Roteiro. Cena 1, noite sem luz, Praça Alto da Sé. Na penumbra da noite, se escuta ao longe o som de passos, som distantes que se aproximam na mesma cadência e velocidade. Outros passos se juntam a esses passos indo na mesma direção. Em seguida, os passos se transformam em movimentações lentas e rápidas na penumbra de uma luz. Dá para se ver, focando o olhar, corpos se movendo na cadência dos movimentos da capoeira. Um som de berimbau é percebido ao longe. Os capoeiras param de jogar quando o mestre da capoeira Angola diz "Iê!". Todos param para escutar. A visão segue para o chão escuro, vazio e silencioso. Cena 2, iniciada a partir do chão escuro, vazio e silencioso, transicionando para pessoas negras vestidas com roupas brancas, chapéu de palha grande, tocando berimbau em formato de roda. Cena 3, pessoas negras vestidas com roupas brancas, pés descalços e de idades diferenciadas, com as mãos dadas em formato de roda. À beira do mar, o foco é para as mãos, dando sentido de elo, de continuidade com a música de fundo. Mestre cantando a ladainha. Quem quiser andar ligeiro, ó meu Deus, nessa vida ande só. Quem quiser andar ligeiro, ó meu Deus, nessa vida ande só. Mas se tu quer chegar longe, acompanhado é bem melhor. Todo filho tem um pai, para ser bom pai tem que ser filho. O meu verso é uma arma, colega velho, berimbau é um gatilho. Cena 4. Na beira do mar, com roupas brancas e chapéus de palha, 4 pessoas negras, um menino, um adolescente, um jovem e um adulto, da mesma cor de pele, expressão corporal parecida, se movimentam na capoeira. Ginga, esquiva, rolê para trás, rasteira, rabo de arraia, negativa, queda de rins, aú e bananeira, onde seus corpos se fundem em crescente evolução de envelhecimento corporal. Personagem 1, a capoeira. Cena 1. Depoimento sobre a capoeira, sem apresentação e com identificação da pessoa na legenda. Roupa colorida, sentado em um banco de praça, falando de forma informal, com emoções e sentimentos. Cena 2. Jogo de capoeira em frente a algum lugar que lhe traga emoção. Personagem 2. Preparação para a roda. Cena 1. Depoimento sobre a preparação para a roda, sem apresentação e com identificação da pessoa na legenda. Roupa branca, andando na areia, falando de forma informal, com emoção e sentimentos. Cena 2. Jogo de capoeira em frente ao mar, com sombras e vento. Personagem 3. O capoeira e a roda. Cena 1. Depoimento sobre o que é a roda para o capoeira. Que sentimentos e sensações é vivido por eles nesse momento. Sem apresentação e com a identificação da pessoa na legenda. Roupa branca, andando na areia, falando de forma informal, com emoção e sentimentos. Tá? Jogo de capoeira em frente ao mar, com sombras e ventos. Aí basicamente a ambientação de cada personagem que vai trazer depoimentos. Toque de cena 2, toque de berimbau e canto corrido, preparação para fechar a roda. É médio, gunga e viola. Em Pernambuco tem capoeira Angola. Toco gunga que eu quero jogar Angola. Jogo é de dentro, esse jogo não é de fora. É médio, gunga, viola.
Em Pernambuco tem capoeira Angola. Vamos para o Clemes, outro. Oi. só um minutinho que eu vou continuar. Como eu já tinha falado, né? Na primeira parte, estou pensando aqui agora que assim, o feito vocês já fizeram, vocês já colocaram no papel, isso é incrível, e vocês vão continuar, né? Nós aprendemos, mais uma vez, quem não chegou antes, né? Na educação básica, que as nossas histórias elas não são irrelevantes ou não são trabalhadas, porque propriamente, principalmente na educação infantil, nas séries iniciais, se trabalha muito com a ideia da história universal, muito com aqueles contos de fadas, e que não representa em nada a história, né, da população negra brasileira, né, composta por pretos e pardos. Então, nesse momento que eu acredito que isso foi um processo de brainstorm, ou seja, vocês colocaram no papel, isso já é um feito, né, espetacular, que vocês continuem, vale, aí eu compartilho novamente a tela, obviamente, pensar nessa estrutura aqui gramática, mas também pensar na ficha de personagens. E aí é colocar tudo, né? Por exemplo, isso aqui foi na disciplina, né? Então, eu coloquei um esquemazinho sobre a protagonista, né? Então, o nome dela, a idade, as características, outras características importantes, o que o personagem quer, né? O que a protagonista quer, qual o desafio central, o que impede, né, da protagonista de conseguir o que ela quer, onde, com quem ela mora, características emocionais, né? O que a deixa feliz, o que deprime, o que motiva, quais são os principais traços de personalidade, como comporta socialmente, se ela tem inimigos, quem são os seus melhores amigos, qual é o maior medo, como a personagem se vê, como é vista pelos outros, qual o objetivo dessa personagem protagonista na história, quais são os conflitos que ela irá encontrar, né, e como lidar com eles, como o personagem se modifica durante a trama. E aí isso tem muito a ver com a curva dramática, né? Que percebam que a construção da protagonista, da personagem de vocês, ela precisa ter sempre esse elemento de tensão, né? Ou seja, esse elemento de tensão é em cima de reescrita e reescrita e reescrita da obra de vocês. Não é? E não sintam que às vezes a gente tem essa sensação, né, Clemes, de que a gente está andando em círculo ou a gente está parado no mesmo lugar, mesmo reescrevendo as coisas, as ideias não saem. Não se foquem nisso, né? Constroem e vão aprofundando a subjetividade desta personagem, desta protagonista, principalmente, né? A protagonista ou protagonista, mas aprofundem ao máximo quais são essas características, qual é o grande desafio, para na hora que vocês forem reescrever a cena, que ela tenha essa mini curva dramática, né? A cena que tem um início, que ela vai se complicando, ela vai criando um ponto de tensão, né? Não precisa chegar nesse processo de resolução e conclusão, mas que tenha esse encadeamento, obviamente, articulado com a sinopse. Clemes. Então, me faltam mais 2 desse bloco. Via Láctea, O Caminho do Leite, de Gelon Jefferson Nunes. Sequência 1. Ai, que saco. Já entendi. Sequência 1 exterior, A Ama de Leite, dia. Zé, uma criança de 13 anos, se encontra sob uma pilha de lixo de um lixão da Baixada Fluminense. Ele está catando lixo em busca de recicláveis. Num dado momento, ele encontra um livro didático de História do Brasil. Zé começa a desfolhar as folhas do livro, para de desfolhar ao se deparar com a ilustração Mãe Preta, pintura de 1912 de Lucílio de Albuquerque. A imagem fixa em Zé e logo em seguida ouve-se a voz do Zé, 33 anos de idade, dizendo: Zé, voice-over. Eu não sabia ler. Na verdade, nunca fui à escola. Desde pequeno ajudava minha mãe a catar lixo.
Naquele dia achei um livro e resolvi passar as páginas. Nele tinha muitas coisas escritas e muitas imagens. Algumas eram de pretos, pobres e infelizes, e outras eram de pessoas brancas poderosas. Mas de todas as imagens, uma me marcou. Era uma imagem de uma mulher preta amamentando uma criança branca. Havia também na imagem uma criança negra jogada no chão, olhando para a mãe preta, como se pedisse colo, como se pedisse comida. E a mãe olhava de volta com um olhar de desespero, como que dissesse que não tinha como matar a fome dele. Minhas lágrimas começaram a molhar aquelas páginas, pois sabia o que era fome. Eu, naquele momento, como em muitos outros que viriam, estava sentindo fome, sentia a dor daquela criança, pois eu tinha o mesmo olhar para com minha mãe. E conhecia muito bem o olhar de desespero de uma mãe que não sabia como alimentar um filho com fome. Silêncio. A imagem continua focando em Zé, 13 anos de idade, parado com o livro didático da história do Brasil na mão. Seu olhar meio vazio. A ilustração Mãe Preta, pintura de 1912, de Lucídio de Albuquerque, começa a ficar borrada com as lágrimas de Zé. Crossover. Aparece uma tela preta com letras brancas as seguintes informações narradas por Zé, 33 anos. Zé, voice-over. A desnutrição entre meninos negros, pretos e pardos em 2019 foi de 7,5%. Em 2020, o percentual foi 7,2%. Em 2021, foi 7,4%. Já entre os meninos brancos, houve uma redução do percentual de desnutrição a partir de 2019, quando atingiu 5,1%, passando para 5% em 2020 e para 4,9% em 2021. Esses dados foram elaborados a partir do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, no Ministério da Saúde, gerados pela Unidade do Sistema Único de Saúde. O Bolsonaro assumiu a presidência no ano de 2019. Corte seco. Já estou louco para comentar esse daqui. Deixa eu compartilhar o último dessa leva. Da Aline, Tomar de Assalto. Cadê? Tomar de Assalto, escrito por Aline Fátima. Cena 1, noite, 23 horas, bairro do centro de São Paulo. Falou do seu, Júlio? Posso? Beleza. Cena 1, noite, 23 horas, bairro do centro de São Paulo. Uma senhora desce uma ladeira de asfalto no centro de São Paulo. O bairro é o Bexiga. A senhora é Adelaide, 60 anos, negra retinta, corpo roliço, baixa estatura. Usa um vestido cor creme, comportado com manguinhas na altura dos joelhos, traz uma barra de crochê no mesmo tom. Há poucas pessoas na rua. E quanto mais Adelaide desce a ladeira, mais vazia a rua fica. Adelaide carrega uma bolsa de couro sintético em um dos ombros, e na mão oposta traz uma bolsa preta dessa de carregar instrumento musical. Adelaide anda depressa, pois sabe que já é tarde, e que o centro da cidade está cada vez mais perigoso De repente, na esquina escura, no final da rua, surge uma figura masculina andando devagar. É Rogério, um homem branco, alto, magro, 27 anos. Rogério usa um bobo jaco preto, uma touca preta de lã. Rogério caminha em direção a Adelaide. Adelaide começa a caminhar mais depressa, prevendo que o rapaz pode apresentar algum perigo. Quando Adelaide acelera o passo, Rogério anuncia o assalto e diz em tom firme: não adianta correr, tia. Fica de boa e vai passando o celular. Beleza. Depois eu comento. Vou começar a comentar agora, então. Sobre esse roteiro mesmo aqui do Tomar de Assalto. Só tomar cuidado, Aline, a questão do... o que eu já falei em vários outros, né? Mas volta aqui. Os comentários que não cabem da forma como eles são colocados, né? Você colocou de uma forma literária. Cadê? Faz uma barra de cocheira, há poucas pessoas na rua. Acho que é um comentário aqui que é justamente sobre o medo do cada vez mais. Pois Adelaide anda depressa. Ponto. Pois já sabe que já é tarde e que o centro da cidade está cada vez mais perigoso. Se você já desenhou o cenário, de que é um cenário que a rua está deserta, que está à noite, aquela coisa toda, e que ela está andando depressa, você já está dando toda a pista ali, não precisa explicar
é o que as pessoas estão vendo e as pessoas, por suas próprias vivências, o público, está entendendo como a banda toca. Então, é esse detalhe, porque as ruas estão mais perigosas. Isso é um comentário que passa batido. A mesma coisa acontece, deixa eu ver se que eu tinha fechado aqui os arquivos, mas deixa eu ver se eu chamo aqui a Via Láctea. Vamos lá, é que eu não estou compartilhando aqui, mas vou comentando. Vou parar aqui o compartilhamento. A situação aqui está toda bem descrita, né, do livro. Aqui, na verdade, está organizadinho, tem coisas que vão ser guaribadas em cima disso tudo que eu comentei, mas está correto. Eu faria uma provocação, viu, Jefferson, de você... não sei se você já assistiu um filme chamado, não estou dizendo assim, sempre que eu passo essas referências é porque a situação, né? Tem filmes que já foram feitos com situações semelhantes e que trazem leituras interessantes. Isso acaba sendo um dispositivo. Assim como ele encontrou essa imagem da Mãe Preta no lixão, me lembrou o filme Meu Amigo Nietzsche, né? Quem der deixa eu botar aqui no chat. É um filme que eu uso muito em aula de roteiro, mesmo eu não tendo o roteiro dele, mas para dar coisa de narrativa, né? Meu amigo. Povo da filosofia que depois corrige aí se tiver escrito errado, paciência. Eu sempre vou buscar no Google como é que escreve, mas não estou com tempo para isso. Então, esse filme eu considero uma obra-prima. Então, é isso, corrige aí e põe certo. Povo de humanas que sabe dessas paradas aí. Sou inumano. Então, tem essa coisa que o menino tem dificuldade de leitura, tudo mais, ele entra no lixão e encontra um livro. Esse livro, essa imagem que encontra, é um dispositivo que dispara várias coisas. Aproveitar esse dispositivo, já que é o Zé mais velho, relembrando esse momento, né, da infância, que caiu essa ficha, que teve esse gatilho com o encontro das informações no lixo, usar o lixo como esse lugar, o lixão, né, como esse lugar onde tudo que é passageiro dessas informações da história vão chegando. Mesmo você pode brincar também com a coisa temporal, não ter assim, tá, a criança está ali, foi 33 anos atrás. Mas vir trazendo essas informações como informações de jornal, por que não ter também um flash forward, né, como chamam, né, que ao invés do flashback, que é para trás, o flash forward é para frente, onde se encontra, por exemplo, os jornais rasgados, documentos, panfletos de campanha política que vão passando todos esses diagnósticos, porque senão, de repente, o filme que está vendo uma narrativa ficcional, né, inspirado em fatos reais, mas vem com uma narrativa ficcional, passa para uma campanha, porque quando você chega assim, joga tela preta, começa a jogar números, acaba meio que virando uma campanha enquanto linguagem. Então, como você pode... Só dando uma sugestão para você pensar, não estou dizendo que tem que ser esse tipo de dispositivo que eu estou falando aqui, né, das informações estarem todas no lixo, mas é uma coisa muito simbólica quando você utiliza o lixão como onde vai encontrar esse disparador, né, e mostra como muito da nossa história é jogada no lixo. Quando você vai ver outro filme, Ilha das Flores, eles ironizam isso o tempo todo, né, que assim como você busca alimento no lixo, você encontra provas de história onde... E depois vem aquela frase que eu acho assim, toda vez assim, que nem reza para a Ave Maria quando eu vou dormir, eu durmo todo dia, em algum momento eu lembro aquela frase. No lixo você encontra o tomate, que alimenta a família do não sei das quantas, que alimenta o porco, e provas de história. Tipo assim, é um símbolo desse momento atual. O filme vai em sobe e desce e volta até aquele ponto. Então e você tem um mote assim espetacular, essa história da Via Láctea. A Via Láctea, já tinha falado da outra vez, a Via Láctea é o tomate do Ilha das Flores, né? Esse leite, o caminho desse leite que vai simbolizar para onde você vai trabalhar, né? Você pode brincar também muito com
Outro filme que eu uso muito em aula, que eu acho que também tem vários dispositivos para você pensar, essa coisa do e se, né, essa coisa especulativa, é você buscar o Recife Frio, porque o Recife Frio é meio que um documentário falso, mas que vem trazendo, a partir dessa coisa do e se, vários elementos, que aí vai te transportar para a prateleira do supermercado, que aí vai... Claro que não é uma reportagem que você está sugerindo, né? Mas como é uma reflexão, aonde a reflexão desse personagem vai, mas sem essa coisa fria de repente apresentar números, senão vira, você acaba meio que trazendo para algo que pode ser confundido com uma espécie de um jornal nacional, de uma campanha, né, do Greenpeace ou de algo do gênero, e eu acho que a pegada do seu filme, do que Ou você está corta e propondo, é vai para outra, é um muito mais rica. documental, né? É, Formativo. exatamente. Mas, E, desculpa. não, rapidinho aqui para... o Tomar de Assalto, já fiz o comentário. Os outros, o da capoeira. Acredito assim que não preciso comentar muito, né, Fabiana? Porque a parte assim de formatação eu já tinha comentado nos outros projetos, então você já sabe. Tem uma coisa que está na sua natureza, né, da coisa da poesia, você já tem esse lado também de escritora de contos e tudo, então é natural que você traga essa coisa mais lúdica, mas você, mesmo nessa, você tem espaço para escrever de uma maneira mais lúdica no roteiro, desde que seja algo que está se vendo e se ouvindo. Então, se você tomar cuidado com a forma que você trabalha palavras tipo foco, porque quando você sugere foco, né, como muita gente sugere foco, é, detalhe no não sei das quantas, você já está querendo insinuar um plano. E aí você e foco nem é necessariamente, porque o foco tem mais a ver com a... Como é que é o termo, Raquel? Que o foco não é o enquadramento, o foco é a nitidez, né, da imagem, que até no momento seguinte você sugere, quando fala que aos poucos vai começando a se perceber o que está rolando ali da capoeira no meio desses sons, dessas imagens. É uma coisa da gente fazer um exercício só de como deixar essa escrita mais com cara de roteiro, porque dá para entender. Eu acho que também tem essa coisa quando a gente propõe uma descolonização assim, primeiro, assim, na hora de botar no papel, o importante é que a pessoa leia o seu roteiro e dê para entender, porque o roteiro é técnico em que sentido? O diretor de arte vai pegar aquilo e já vai saber, todo mundo está de roupa branca, todo mundo tem um birimbau, tem um não sei das quantas. O piso é daquela maneira, se não tiver 100%, tem que arrumar uma terra, tem que arrumar uns cascalhos para botar ali, para dar aquela harmonizada, para passar algo mais para o tempo de uma época. Então, se você consegue passar isso no seu texto, mesmo que ele não esteja 100% formatadinho, você tem um roteiro. Lógico que enquanto alguém que almeja algo de edital, tudo mais, eu estou acostumado com os editais de Pernambuco, eu já fui parecerista 2 vezes e tudo, não estar no formato, às vezes, vira um diferencial para um projeto bom não entrar. Porque estamos discutindo aqui de colonização, mas estamos no formato colonial. Quando a Raquel traz as questões da linguagem do cinema, né, da curva dramática, 3 atos, essas coisas todas, beleza, mas, por exemplo, quando a gente entra no roteiro do Bruno, do menino se preparando para encontrar com o crush, não necessariamente aquela história vai seguir. Quando você entra na narrativa do cotidiano, você está fugindo das curvas. Spike Lee, ele quebra o tempo todo todas as questões das regrinhas, né, do Sid Field. Tantos minutos de apresentação, tantos minutos, o Spike Lee ele vem em linha reta e, de repente, é que nem aquela pessoa que leva um choque para retornar à vida e dá um Exatamente. pico. Pega o recente, Nope, ou Não Olhe. É quebra de todas as linhas, né, métricas Se tu falar de uma alguma narrativa coisa, clássica. eu não volto mais aqui. Se você falar Hã? alguma coisa desse filme, eu não volto mais aqui. Não dá spoiler. Não estou dando spoiler, não tem como dar spoiler. Pelo O amor de filme Deus. Não Olhe, não tem como. É uma aula, acho que eu vou fazer uma disciplina só sobre esse filme. É uma riqueza de detalhes e de roteiro que é desconstrução plena. Mas, para isso, vocês têm que ter minimamente a compreensão do que é esse clássico que muito do cinema negro também bebe. E aí pensar em cima desse clássico, as rupturas, que é isso que os grandes fazem, né? Em cima desse clássico, aonde que quebra, aonde que desconstrói, mas eles sabem muito
O que Sim, significa essa Rosiane. estrutura A dramática Rosiane vai clássica? conversar com a Raquel depois. Vamos marcar um chatzinho que ela está querendo saber dos spoilers, mas vocês vão conversar depois. E, Fabiana, te peço o seguinte, que eu quero conseguir ler mais alguns roteiros. Eu sei que vai ser um tempo apertado, mas como a gente começou uns 15 minutos depois, acho que a gente pode avançar só 15 minutos, né, Raquel? É Eu possível? tenho. Você já terminou de ler seu bloco? A Fabiana levantou a mão também. Acho que vale a gente Não, por primeiro isso, ouvir é a porque para Fabiana. ter um tempo de ter uma rodada Peraí. do pessoal. Rapidinho. Acho que vale a gente primeiro ouvir a Fabiana, que a Fabiana levantou a mão. E Uhum, aí certo. você termina o seu bloco e aí a gente faz um. Que eu quero fechar também a Não, ideia porque tem aqui. mais uns 8 roteiros ainda para serem lidos, por isso eu estou preocupado. Mas vai lá, Fala, Fabiana, fala. Fabiana. Então, qual é a minha dificuldade? A minha dificuldade é que a minha personagem principal, ela não é uma pessoa, né? Por É a quê? capoeira. É a capoeira. Eu quero trazer para o documentário. Sumiu o som. Sou eu? Não, É, não. deve ser algum problema da internet, Fabiana. Porque tá constando como se tivesse liberado o microfone, mas agora você desligou Abre agora. agora. E não. Você entra novamente. A gente garante sua fala assim que você entrar, tá? Eu acho que a internet hoje está bem estável, a minha também está um pouco. Em alguns espaços, sim. E Vai, outra Cleison. coisa, assim, hein, Raquel, não entrando em conflito contigo, mas só situando assim a proposta do exercício, que é tudo válido o que ela está trazendo, mas o que eu estou tentando alcançar com vocês, com boa parte de vocês, lógico que tem gente que já mostra que já escreve roteiro há algum tempo, já se exercita no roteiro há algum tempo, e outros que estão escrevendo pela primeira vez. Para mim, como eu comentei mais cedo com o Alexandre, né, que está na fila aqui dos que eu vou ler agora, é botar pela primeira vez, começar a sentir como é escrever uma cena, botar o arquivo, como é os caracteres no arquivo, começar a visualizar aquilo. E esse exercício que eu estou fazendo por vocês aqui, eu adoraria que cada qual estivesse lendo para vocês terem essa percepção. Vocês podem fazer isso depois de terminar a aula. É importante se ouvir falando os diálogos, se ouvir narrando cada ação, cada rubrica, para entender como funciona, se está funcionando a narrativa, se você se colocando no lugar de outra pessoa ouvindo aquele texto, está entendendo o que está sendo dito ali, está visualizando. Tem roteiros aqui, poxa, que você, né, da Núbia, gente, você está dentro daquela cozinha. Né? Eu não estou dizendo, esse é bom, o outro não é. O que eu estou dizendo sempre é onde é interessante chegar no nível de descrição. Tem muito detalhe, poderia descrever aquilo tudo de uma maneira um pouquinho mais sucinta? Até poderia. Mas tem também uma necessidade ali de trazer essa coisa do ambiente familiar, né? Por que das coisas daquelas canecas? Por que o hábito de botar o biscoitinho no negócio? Está querendo trabalhar ali um momento de afeto e com um conflito muito leve entre os pais. Então, como você, depois que mapeia, né? Eu me lembro que vi um roteiro desses aqui, que era praticamente o dos velhos, né? É legal, ali na verdade, está uma escaleta, né? Está uma estrutura dentro de sequências, né? Que ali é tudo praticamente a mesma cena, que está no mesmo cenário, cada um está numa ponta e estão acontecendo as ações, né? Mas aquilo ali é um ponto inicial para você organiza as ações que estão acontecendo e depois vai começando a organizar aquilo dentro do formato do roteiro, que aí você consegue visualizar, enxergar, você vai sentindo a necessidade, que detalhes que vão me ajudar a contar essa história, e aí a coisa se materializa. O roteiro não é algo tão dor de cabeça assim. Tem roteiros que estão totalmente fora do formato, que você fica assim, mesmo quando você está avaliando, você diz, cara, é isso. É isso, você consegue vender o filme, Exatamente. mas tem A gente não o diverte importante. nisso, não. Acho que é valoroso. Eu aplaudo todo mundo aqui que escreveu. Só estou trazendo. A gente não está divergindo em nada, pelo contrário, né? A gente só está trazendo aqui novos elementos para os próximos passos, porque assim, vocês já deram um imenso passo, né? De ruptura mesmo com essa estrutura pedagógica da educação básica, que ensina, de fato, a nos silenciar e a não valorizar a nossa história.
e trazer os elementos simbólicos assim, de forma bem delicada. Darlene, quando escreve a situação da mulher correndo por ônibus, assim, é uma história simples, mas a forma como ela vai pontuando os elementos simbólicos do momento que eles vão entrando em cada momento, e tem o fato da pessoa estar indo para a rua, que a rua é por si só, dentro do que ela está querendo propor, é um elemento simbólico, né? Porque tem os perigos, tem os cães de guarda, tem a figura do Exu, com quem ela cruza na encruzilhada. É uma coisa assim, uma história em camadas, para quem entende, para quem não entende, passar a entender. Então, são formas assim que vocês vão... Prestem muita atenção nas histórias que os outros estão contando, nos formatos narrativos dos outros, que às vezes podem estar ali nas perguntas que se fazem, para entender o roteiro do outro, as respostas ou soluções possíveis para as suas próprias narrativas. Vamos seguir aqui para dar tempo de todo Não, mundo se Fabiana já sentir. está. Fabiana está on. Cadê Fabiana? Está escutando agora? Ei, Sim. lindona, a gente está. Tive que entrar pelo celular, que o computador não quis jeito. Vê, qual é a minha dificuldade? Assim, primeiro, que eu oficialmente não sou, assim, sou do audiovisual pela questão cineclubista, mas a minha formação não é, sou da educação básica. Tem um bocado de coisas aí que a gente pode discutir, as coisas estão mudando, tá? Aí voltando, então, a minha personagem, ela não é palpável. Minha personagem é a capoeira. E eu quero trazer ela como a personagem principal da história, porque a maioria dos documentários de capoeira, o personagem é o mestre ou as pessoas que fazem a capoeira, certo? E aí conta a história do mestre, a história daquela roda. E eu quero trazer a história da roda, né? No caso, é a capoeira, mas a partir da roda. A roda é o grande mote do documentário. Então, eu quero trazer isso, já penso quais são as pessoas. E eu quero trazer poesia, quero muito. Eu quero saber como é que eu coloco a poesia no roteiro. Eu quero trazer a poesia, eu quero, inclusive, que o povo saia chorando depois de assistir o documentário. Mas como transformar isso em sentimento? Esse eu acho que é um grande desafiador pela personagem ela não ter corpo palpável, né? Eu acho que é isso que me desafia. Fabiana, eu tenho aqui uma estrutura de roteiro de documentário, mas eu queria te mostrar... Não, agora eu não vou achar. Mas eu queria te mostrar exatamente a proposta, o roteiro de documentário que eu escrevi, que é exatamente em cima da poesia. E é uma poesia entre o criador de pássaros e os pássaros presos, mas, na verdade, o pássaro, que é a grande figura, reforça, na verdade, o aprisionamento do ser, né, do ser humano. E tem um desenho que sai totalmente da linha política ou daquela linha de exploração. Eu acho que vale pegar o movimento, né? Acho que a capoeira em si ela é baseada em movimento, no jogo, na performance. E aí a gente pode conversar depois. Tem gente aqui no chat aqui me cobrando, mas depois a gente conversa. Tá rindo, né? Pois é, gente, porque senão daqui a pouco o pessoal diz, puxa, não leu minha sinopse, agora não vai ler meu roteiro e tudo mais, vai ficar um negócio complicado. Então vamos lá. Não, calma, eu estava aqui, está aqui aberto. Vamos começar com o do Alexandre. A última extinção. Feidim, externa, ruas da cidade do Rio de Janeiro, ano 2042, dia. Ambulância transporta mulher branca, 50 anos, entubada e sendo monitoreada. O veículo cruza as ruas da cidade com sua luz vermelha piscando e sirene pedindo passagem. A mulher branca agora vê em flashes relances da sua vida entre seus olhos marejadamente entorpecidos. Ao chegar no pátio
Hospital, 2 membros da equipe médica já estão a postos para recepcioná-la. Interior, Hospital Geral do Rio de Janeiro, dia. Sons de pessoas agonizando e choro ecoam pelos corredores. Vários corpos brancos deitados em macas. Cut to Interna Biomed Center, dia. Enquanto isso, um grupo de cientistas lideradas por Dandara, doutora em biologia celular, mulher de pele preta, retina, 65 anos, estão reunidos ponderando sobre os estudos que vem realizando. Dandara. Já sabe a causa da morte? Aí, em voz off. Ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Raios de sol. Na próxima semana vamos nos reunir com o conselho e precisamos de informações relevantes sobre este caso. Aí, no caso, deve ser a inteligência artificial, né? Ainda não tenho dados suficientes. Riacho Bravo. Vamos deixar esse caso de lado e poupar a nossa energia? Dandara, não seja tão radical. Riacho Bravo. Para mim, podemos conviver muito bem sem eles. Vamos continuar o nosso trabalho? Interior, sala da residência da senhora X. Noite. Em uma TV, telejornal traz a notícia de mais um caso de pessoa hospitalizada em função do vírus desconhecido. Do sofá da sala, a senhora X desliga a TV. Fade out. The end. Isso é porque o cara estava com dificuldade para escrever, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Tá muito bom. Vamos lá. Ainda dá tempo, Kaká. Escrito por Rosiane Monteiro. Rosiane está ainda aí, né? Sim, estou por aqui. Ah, sim, baixinho, mas eu ouvi. Tá. Ainda dá tempo, Kaká. Fazia um sol de dezembro que parecia que a pista iria derreter. A cidade queimava. Era o último dia de aula dos alunos da Escola Estadual Rodrigues de Melo. Tá vendo? O início meio sinopse, né? Cena 1, exterior, Rua de Maceió, dia. Um grupo de alunas saem da escola e estão em uma conversa bem envolvente que chega a ser acalorada. Cena 2, exterior, Rua de Maceió, dia. Cacá, mulher negra, 16 anos. Minha prima tem doutorado e mora com a minha tia, velho. Não dá. Quando eu estiver na idade dela... Cris, mulher negra, 16 anos. Poxa, por que tua prima foi estudar tanto? Se ela nem tem grana, já deveria estar trampando. Eu nem sei, pô. A Lu gosta de estudar e ela falou que ganha uma bolsa, mas acho que é muito pouco, porque ela vive lisa. Que povo doido, eu quero é sair de casa, ter o meu quarto. Cacá. Tu viu? A Vanessa Lopes fez uma coreografia foda das cachorrinhas, preciso treinar. Essa é tudo, hein? Bora sábado na Paju fazer uns vídeos. Ó, desculpe, gente, adoro Alagoas, mas não consigo imitar o sotaque. Estou lendo a minha maneira mesmo. Mas estou imaginando como é que está sendo falado. Demorou de demorar. Cuide já. Até sábado. Cena 3, interior, casa de Cacá, dia. Cacá chega em casa, vai tomar banho e começa a cantar uma música da playlist. A música é interrompida pelo áudio de WhatsApp da sua mãe, falando que tem feijão na geladeira, que a vovó tinha mandado, e que a Lu iria levar uns livros para ela estudar para o Enem. Beleza. Adorei essa interrupção, esses elementos temporais narrativos. Vamos lá, agora... Rapisódia de outono, da Luana. Fade-in. Exterior, centro da cidade, noite. Estética no ar, rua molhada, tela preta, barulho de início da chuva pesada, rua deserta, os sons da cidade diminuem com o passado de Marta, mulher negra, fotógrafa, 40 anos. Ouvimos o som de um solo de violoncelo. Marta corre descalça pela rua, usa uma roupa branca esvoaçante, seu cabelo trançado balança ao vento e ao movimento da corrida. As imagens da corrida são entremeadas de imagens da cidade e detalhes do corpo de Marta em movimento. Seus pés descalços pisando no chão molhado, sua boca, o olhar expressivo e marejado de tanto olhar, de tanto chorar. Marta segue uma dor imensa e muita angústia. Sente uma dor imensa e muita angústia. Corre pela rua sem um rumo certo. Sentimos a tensão e a angústia no ar. É tipo uma videodança, né? Ou pelo menos a Fabiana está aí? sequência. O preconceito. Fabiana? Isso. Caiu. Eu te mandei uma mensagem no privado, tá, Fabiana? Uhum. Clemes, eu acho que a gente pode
ver essa questão do horário e pegar máximo 1 hora na próxima terça, que é início do módulo 3, para você terminar de ler o roteiro e a gente finalizar o fechamento do módulo, porque eu também não vou conseguir falar. Então, vou ter que ficar calada. Então, termino só esse daqui que eu já abri. E aí, 6h30 em ponto, tá, gente? Então, aqui, galera do YouTube, 6h30 em ponto, o Clementino vai fazer a leitura e, quando for 7h30, ele encerra para a gente iniciar o módulo 3, que vamos nos atentar à discussão de políticas públicas e à história contemporânea, pegando o dogma feijoada, tá? Beleza. Então, vamos lá. O preconceito nosso de cada dia. 7 cenas de pequenos preconceitos do dia a dia do negro brasileiro. Já faço logo um comentário, gente. Não se preocupem, eu sei que vocês estão tentando, muitos não conseguiram apresentar a sinopse, estão tentando juntar 2 em 1, mas no dia do roteiro, o ideal é o roteiro, senão serem documentos separados, que fica mais fácil para analisar. A não ser que seja pedido, caso um dia vocês façam edital, Fabiana está com a mão levantada, mas daqui a pouco, deixa eu só terminar aqui de ler. Feidinho, interior, porta de um prédio luxo, noite. Várias pessoas jovens entre 20 e 30 anos, bem vestidos e brancos, entram em um prédio de luxo em Copacabana, na Avenida Atlântica. O porteiro, Sr. Paulo Negro, 55 anos, apenas olha e sorri. Seu João vê que uma menina loira de 22 anos sorri para ele, que abre o portão. A menina entra e, quando o portão vai se fechar, Pedro, negro, 25 anos, segura antes de fechar o portão e entra. Seu João fica olhando e, quando Pedro vai entrar no elevador social, seu João para à sua frente. Vai para onde? Para a festa, porque o elevador de serviço para entregas é aquele ali. Pedro fica olhando para o senhor João, olha a palavra elevador de serviço, que está vazio, e o social com a loira que entrou na sua frente. Pedro sorri e pega o elevador social sozinho. As 2 portas se fecham, o elevador social com a loira e o elevador de serviço com o negro. Cut to. Já começa com atenção. Eu lembrei agora que é daquele que o menino é tido como o drug dealer da parada. Então, gente, esse aqui está redondinho, do Alexandre, com poucas questões para mexer, mas está seguindo um modelo. Veio redondinho. Uma coisa que eu observei é que muitos se preocuparam em botar, quem está trabalhando com coisa de época, em situar no cabeçalho o ano, né? Isso aí, normalmente, eu sou, nesse momento, mais purista até. Eu acho assim que o ano tem que ser apresentado, ou você indica que vai aparecer uma cartela, que às vezes não é legal você botar isso de uma maneira gráfica, você indica, você coloca alguma situação dentro da história que situa. Isso me lembra Blackout, da Rossandra, né? Que, a princípio, você está vendo ali, é uma festa, as roupas, os negócios, por mais que sejam estilizadas, poderiam estar acontecendo hoje, poderiam estar acontecendo alguns anos atrás, em qualquer lugar. Mas quando aparece uma menina dançando no neon, com 2048, dando a indicar que poderia ser quase uma festa de Réveillon de 2048, que está acontecendo quando chegam os agentes, né? Tipo Dr. Smith, né? Então, você situa. São coisas assim, como você pode insinuar sem ser tão formal. Então, mas o resto assim é muito em cima daquilo que já foi falado dos demais. Eu fico, no geral, como a Raquel já mencionou, né, muito feliz porque a minha visão otimista para hoje não é subestimando vocês, mas é pelo perfil de curso, pelo número de pessoas envolvidas. Hoje estamos com 31 nesse horário aqui, porque tem gente que já saiu, já deveríamos ter chegado a uns 40, não contei hoje. Mas eu não estava com a expectativa de termos 22 cenas ou 22 inícios de roteiro escritos hoje para situar. Sinal de que o caminho, né, de raciocínio que a gente criou, que é muito essa coisa do despertar da escrita, do exercício da escrita, né, da narrativa, é importante. E vai ser importante principalmente porque a gente vai começar a debater no próximo módulo, que vai ser um módulo que a gente vai começar a trazer essas reflexões que a Raquel vai trazer, mas costurando com tudo que nós vimos e pensarmos assim, quando nos colocamos nessa posição do narrador, de quem fala, de quem traz na sua voz
o que se propõe como uma narrativa negra, mesmo aqueles que não são negros e negras fazendo, se propondo a tentar trazer esse olhar sobre personagens negros, porque não é que porque você não é negro que você não pode trabalhar isso, mas em que ponto cada um consegue entender todos esses elementos que estão sendo trazidos e pode sentir que sua obra contempla, para depois não virar aquela coisa como a gente já debateu, né? Que o pessoal tem um projeto, chama alguém para cobrir, mas é de entender mesmo o que a gente está propondo também com esse curso, né? Que tipo de discussões, o quanto é abrangente essa discussão, que a gente vem descolonizando aquele pensamento que mesmo autores que são referências daqui tentavam vender ainda na época do cinema novo, como se naquela época existisse um cinema negro e o bagulho é outro que a gente já sabe, né? Já estamos mais esclarecidos sobre esse assunto. Então, agradecer muito o esforço que todas e todos fizeram para conseguir cumprir essa meta do módulo. Eu estou muito satisfeito. Enxergo que vão ter projetos desses aí que não vão ser só exercício de curso, vão virar filmes, né? Aí vai depender mais de quem está do outro lado, né? Quem escreveu e com quem vai se juntar para fazer essa meta ser batida. E lembrem de convidar o tio aí para as estreias quando os filmes estiverem no ar. Assim, eu gosto muito de badalação também. Estou velhinho, estou saindo pouco, mas ainda gosto de... Ainda mais quando são processos que eu acompanhei lá no início. E é isso que a gente está tentando fazer, né, Raquel? É isso. Eu vou além, hein? Eu me surpreendi na sinopse, não me surpreendeu em nada a escrita de vocês, no sentido da continuidade que vocês tiveram em desenvolver a cena. E eu quero todos aqui, todos, todas, todes, desenvolvendo a história, finalizando essa história e submetendo a editais, sim. Nós precisamos, com urgência, ocupar os espaços que estão cada vez mais restritos, cada vez mais limitados, não estamos conseguindo ter pleno acesso aos investimentos diretos, e aí a gente está com uma modificação, não posso me estender muito, mas está com uma modificação política que ano que vem a gente vai se desenhar, acredito, de uma outra maneira, e é nisso que nós precisamos ter artistas militantes, permanentes, que vão pleitear verbas diretas para o nosso cinema numa construção de ação afirmativa totalmente diferenciada do que é colocado de políticas de editais de fomento do audiovisual hoje, e, ao mesmo tempo, nesta luta, nós vamos continuar escrevendo as nossas histórias. Então, todos aqui, todas e todos, estão de parabéns. Vocês reparem, gente, não é pouca coisa. Eu vou aqui rapidamente compartilhar a tela. Clementino, peguei aqui aleatório, né? Clementino ele fala exatamente desta pegar vocês do zero. Esta turma aqui do Gênero de Cinema Nacional também é do zero. São estudantes de 20 anos, 19 anos, 21 anos, da economia, da enfermagem, relações internacionais, DG, né, desenvolvimento estratégico, alguns da comunicação, rádio e TV, mas, na grande maioria, a gente tem aqui estudantes que nunca tocaram numa construção, por exemplo, de roteiro. E eles conseguiram fazer ficha de personagens, né, aquilo que eu trabalho de uma maneira solta, mas eu apresento também uma certa estrutura, né? A storyline eles conseguiram fazer, e a cena também eles conseguiram fazer, né? Que eu dei um outro tipo de construção, que é na plataforma Celtics, mas foram várias e várias aulas explicando o que significa, né? A descrição, o que significa o cabeçalho, o que significa o diálogo, qual o sentido do diálogo, né? Como um grande dispositivo que engaja, que entrelaça, né? Que centraliza, ou que propriamente desconstrói, né? A trama. E histórias que eles fizeram 3 a 4 cenas que todos seguem de uma maneira completamente original, né? E eu vejo hoje isso, Celtics. Eu vejo 0800. O que eu iria compartilhar com vocês já é um outro que é uma
pago, né, que é o final. Mas o que eu vejo hoje é o resultado da sinopse, que propriamente é o resultado da força criativa de vocês. A força criativa de vocês. Clementino não fez absolutamente nada, eu não fiz absolutamente nada, a gente só abriu um espaço e vocês decolaram, né? E isso é lindíssimo. E uma coisa também que eu sempre falo para os estudantes é de ouvir, ler, peçam para que eles leiam as histórias, pode ser essa que começou agora, ai, mas eu sou aqui, se escrevendo aqui, eu sou insegura, eu sou a rainha da insegurança. Não, gente, todo mundo é. Clementino é, eu sou, Spike é, Jordan Peele é, todo mundo é inseguro. Não é fácil a gente colocar no papel uma história na forma de imagem e som. Não é. Então, isso vamos eliminar isso, isso não é mais o que vai fazer com que a gente não escreva. Tá? Escrevam. E não coloquem sempre a observação minha do Clementino como absoluta. Isso eu sempre falo, que isso eu aprendi também na Darcy Ribeiro. Procurem sempre outras pessoas para colocarem outros olhares, para colocar outras, instigar, provocar. Né? Vão sempre nas pessoas que vão provocar e não dar uma linha exata do que tem que ser, que isso é a potência criativa do artista. Então, a autoralidade do artista é fundamental, e vocês vão buscando, ou sendo insistentes mesmo, eu não quero ouvir ninguém, vou escrever o que eu acho que é aqui, ponto. Sejam autorais nesse ponto, e vão buscando, ou escutem, obviamente, as observações do Clementino, as que eu fizer também, mas vão buscando, tateando outras pessoas, e pessoas também que não têm nada a ver com audiovisual, também é uma boa, para vocês cada vez mais refinarem, né, o desenho de vocês da escrita. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Clemes, lindíssimo. Vamos botar uma salva de Não. palmas para o Clemes, que está, vamos botar aqui nas carinhas, que está agora com o seu filme do Romão, que é um filme é bonito isso, né? De um sociólogo niteroense, né? Da cidade de Niterói, e está sendo reverenciado agora, passando o filme na Mostra Festival do Rio. Isso é muito bacana, muito potente. Imagino que a Rosana deve estar muito feliz, né? Que é a irmã do Romão. Então, parabéns aí, que privilégio a gente ter mais uma vez Clementino em plena fase de doutorado, gente. Mas não é a fase de doutorado, é a fase da escrita. Vocês estão vendo como o Clementino, às vezes, ele está dando soltando para todo mundo, mas vamos relaxar, porque é a fase da escrita final da tese. Mas ele está pleníssimo, né? E que privilégio a gente ter, nesse momento, o Clemes aqui com a gente. Eu só tenho que agradecer. Tá ok, gente? Ainda Galera vivo. do YouTube. Ainda o que, Clemes? Ainda vivo que está tenso. Então, vamos Mas encerrar tá as ótimo. gravações, né? Mas está ótimo. Gente, eu vou me despedir aqui, são 43, 6h30 em ponto, a gente começa na semana que vem, até 7h30 a leitura dos roteiros de todo mundo, e depois de 7h30 até 8h30 a gente inicia o módulo 3. Tchau, tchau para quem está no YouTube.